Bom, em dezembro, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a vacinação contra a Covid-19 ela é obrigatória e que sanções podem ser aplicadas. Principalmente nessa semana, né, muito se discutiu sobre a possibilidade de os empregadores demitirem por justa causa os que se recusarem a tomar a vacina. E eu estou aqui com dois advogados trabalhistas, a doutora Yoko Taira, que é bastante atuante nas entidades sindicais e em defesa dos trabalhadores, e o doutor Fábio Pejon, que é atuante também na área empresarial, na área trabalhista empresarial. Primeiramente, muito obrigada aos dois por aceitarem falar comigo sobre este assunto, para que as pessoas possam entender melhor desses dois lados, sobre esses dois ângulos. Bom, a primeira pergunta, o empregador ele vai poder demitir mesmo o funcionário que se recusar a tomar a vacina? Doutora Yoko. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Fábio. Muito obrigada pelo convite aí de vocês. Veja bem, hoje nós estamos... Tudo é especulação, tudo é estudo de acordo com as experiências que estão chegando. Na verdade, quem vai decidir tudo isso, no final das contas, eu tenho meu parecer, o Fábio tem o dele, os demais advogados têm o parecer deles, mas, em verdade, quem irão decidir essa situação serão os juízes de primeira instância, de segunda instância, do TST, até chegar mais uma vez no STF. Mas eu acredito que hoje, ainda que em parte, embora eu seja advogada de empregado, o Fábio seja advogado de empregador, eu acho que hoje nós vamos pactuar de alguns entendimentos nesse sentido. Veja bem, eu, como você mesmo disse, eu sou advogada de empregado, eu defendi a minha vida inteira e vou continuar defendendo empregados. Para mim, a demissão por justa causa, eu não pactuo com ela, porque eu acho ela de extrema gravidade para o trabalhador. Porém, nós chegamos numa situação em que cada caso terá que ser analisado de uma forma individual. Porque aí nós estamos entrando também numa questão de interesse coletivo, né? Que é a saúde da coletividade. O fato de um empregado ele se recusar a tomar vacina, ele pode colocar em risco aí todas as pessoas ao redor dele. A vida dos outros. Por exemplo, eu tomo vacina. Nós sabemos que ela não é, nenhuma ainda é, 100% de garantia de imunização. Eu tomo a vacina ou até graves, mas eu não vou morrer. Aí eu transmito, existe estudos dizendo que você, ainda que você tenha tomado a vacina, você pode pegar e pode transmitir, ainda que você tenha sintomas leves. Ok, eu tenho sintomas leves, mas eu transmito ela para um colega meu de trabalho que não tomou a vacina. Ele vai ter sintomas graves, ele vai colapsar as UTIs, ele vai transmitir para outras pessoas e nós vamos ter aquele efeito dominó de novo, onde, obviamente, nós vamos ser obrigados a dizer que a vacina não presta. Por quê? Porque ela não imunizou da forma como ela prometia. Então, como que eles falam? Efeito rebanho, né? Isso. Imunização, efeito rebanho. Por isso que mais de 50% da população tem que tomar a vacina para que a gente possa ver esse efeito no futuro. Doutor Fábio. Ao longo dos dias, das semanas e dos meses. Voltando à questão do empregado. Eu não acho justo um trabalhador chegar na minha frente e dizer que trabalha há 30 anos numa empresa, que tem o seu fundo de garantia que ele conquistou com o suor do trabalho dele, de um trabalho honesto, de uma conduta ilibada, ele ser mandado embora de uma hora para outra e não poder receber esse fundo de garantia. Por isso que eu estou falando que a gente tem que analisar caso a caso. O histórico desse trabalhador ao longo da vida dele, o histórico desse empregador, quais são as medidas que a empresa tomou,
antes de demiti-lo por justa causa, porque ainda que eu diga que não é o meu posicionamento 100%, que eu diga, não, ele não pode ser mandado embora por justa causa. Repito, quem vai decidir isso é um juiz. E esse juiz de primeira instância, TRT, TST, até o STF, ele também vai analisar isso, porque o governo não, né, que eu não vou mencionar muito o governo aqui, mas o judiciário, ele tem que colocar uma situação para coletividade, analisar a situação como um todo. O que nós buscamos, o que nós temos garantido na Constituição Federal e o que todos nós reclamamos de todos os governos? Uma saúde pública decente, uma escolaridade, uma educação decente, uma segurança pública decente. E a Covid-19, ela entra em todos esses âmbitos, na saúde pública decente, na preservação da vida, na segurança pública, e aí você vai e não vai querer. É a mesma coisa de você defender uma segurança pública para se eliminar o armamento, que eu sou totalmente contra, e você pegar uma arma e sair matando todo mundo. É a mesma coisa. Você está com a possibilidade de ter o Covid e sair matando várias pessoas. Doutor Fábio, bom, embora não fosse esse mesmo o objetivo, né, de um debate, mas sim um bate-papo, pelo jeito aqui nós vamos falar mais ou menos a mesma língua, doutor Fábio. O senhor defendendo o empregador e a doutora Yoko, o empregado, mas neste ponto concordam. Olá, Renata, muito obrigado pelo convite. Olá, doutora Yoko. Prazer estar discutindo, debatendo esse tema tão importante que, acredito eu, vai ser o tema mais polêmico na esfera trabalhista nesse ano. A vacina, nós temos vários pontos aí, várias esferas para ser discutidas. A questão religiosa, a questão pessoal, a questão política, mas nós estamos aqui para discutir a questão do direito. O empregador, ele pode obrigar hoje os colaboradores a tomarem a vacina? Hoje, no dia 21 de janeiro de 2021, nós não temos uma legislação que obrigue o empregador a forçar o empregado a tomar. Em dezembro do ano passado, o STF ele justamente decidiu dessa forma. Ele disse no seguinte sentido: a vacina ela poderá ser obrigatória, porém ela não poderá ser forçada. Ou seja, nós não poderemos pegar o empregado à força, seja força física ou policial, para que ele vá até um posto de saúde e tome essa vacina. Porém, eu fazendo uma remissão a uma outra decisão do STF, que se eu não me engano foi em abril de 2020, foi aquela decisão no qual o STF ele deu poderes para os estados e municípios a regularem sobre a questão da circulação de pessoas, sobre a restrição de funcionamentos, que era aquela discussão que nós tínhamos. O governo federal manda mais com o estadual com o municipal, e no fim o STF, lá em abril do ano passado, decidiu que os estados e municípios teriam essa autonomia. Então, com base nessa decisão do STF de abril, o que eu enxergo hoje? Que o governo estadual ele poderá editar uma lei na qual ele faz de uma forma indireta que as pessoas tomem a vacina. Como isso? O governo estadual restringiria a circulação de pessoas, a participação, a presença delas em locais públicos, se não estiver com a vacina em dia. Um exemplo claro que nós temos isso já há muitos anos é a vacina da febre amarela. A febre amarela tem algumas regiões do Brasil que não é permitido o ingresso da pessoa sem apresentar a carteirinha de vacinação. Então, o governo, o estado, a região, ele não está te obrigando a tomar a vacina, mas ele está te restringindo a circulação sem ter a vacina devidamente tomada. Então, o que eu enxergo que poderá acontecer futuramente é o governo nosso aqui de São Paulo editar uma lei na qual ele condiciona a circulação de pessoas, a presença delas em locais públicos com a vacina em dia, com a vacinação da Covid em dia. E com isso, as empresas, sim, teriam força
para não deixar o funcionário permanecer na empresa, principalmente aquelas que têm contato com o público, porque essa pessoa estaria infringindo uma norma, uma lei. E ela não estando lá e não apresentando sua regularização, a empresa sim poderia aplicar uma dispensa por justa causa, porque ela não estaria cumprindo uma determinação, o exemplo que eu dei, estadual, e com isso não poderia estar indo trabalhar. Mas isso a doutora Ioco colocou muito bem, a discussão ela vai longe, podemos ter outras decisões do STF nesse sentido, regulando alguma situação. Nós temos a questão que você mesmo disse, Renata, que o direito coletivo ele prevalece sobre o direito individual, é aquele famoso que o seu direito ele termina quando começa o meu, ou seja, se o seu direito acabar me prejudicando, o meu prevalecerá. O direito da coletividade se sobreporá ao direito individual. E isso, sem dúvida, é uma corrente muito forte, muito plausível, que pode ser levada no âmbito do trabalho, porque uma pessoa que não se imunizar, ela vai estar prejudicando outras pessoas, outros colegas de trabalho que estão lá querendo um ambiente seguro, um ambiente saudável, isso sendo, inclusive, uma obrigação da empresa. Tem normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, a CLT, obrigam que as empresas mantenham um ambiente de trabalho seguro. E, dentre eles, poderia ser utilizado a questão da imunização. Então, nós temos assim, várias frentes, vários pontos de vista, várias legislações para ser compiladas, unidas para chegar a uma conclusão. Mas isso, realmente, o Judiciário futuramente e possivelmente vai regular isso. Ou seja, não há uma imposição, uma regra específica na área trabalhista. O que existiu foi essa decisão do Supremo, que está sendo interpretada de várias formas, e que, eventualmente, quando houver empregados que decidam não tomar a vacina quando ela estiver disponível para todos, né, porque ainda tem essa questão, que se recuse, porque há um outro problema que nós não vamos discutir agora, que é a politização da vacina, enfim, a influência de governantes no sentido relacionado à vacina e outras substâncias, mas assim, caso a caso deverá ser verificado na Justiça do Trabalho quando vier a acontecer. É esta a conclusão que nós tiramos desta conversa com os dois? Da minha parte, eu entendo que é bem por aí, porque, como o Fábio disse, nós não temos uma legislação nesse sentido. O que nós temos é muito... embora eu tenha dito no início que eu não quero entrar na questão da política, e você também acabou de dizer isso, Renata, não era nem para estarmos nessa discussão ferrenha com relação a vou tomar, não vou tomar vacina. E nós só estamos por causa dessas divergências políticas e de falta do amparo governamental do executivo nesse sentido, de lhe dar esse respaldo, porque, como o Fábio mesmo disse, veja bem, nós temos uma Constituição Federal em que diz que os poderes legislativos, executivos e o judiciário, o primado da legislação é a manutenção da saúde, da segurança, da dignidade da pessoa humana de uma forma coletiva. Nós temos uma lei 13.979, se não me engano, 2020, que diz que nós temos que tomar medidas para preservar, para o enfrentamento dessa pandemia. Dentre essas medidas, nós temos a vacinação. Nós estávamos até ontem pedindo, implorando, chamando todo mundo de incompetente, porque nós queremos uma vacina. A questão da febre amarela que o Fábio falou. O primeiro surto de febre amarela que nós tivemos foi em 1849. A vacina veio no Brasil depois de 88 anos. E até hoje ela tem efeito colateral e pessoas que não podem tomar. Então, a discussão, infelizmente, é uma briga internética, tá? de gostos políticos, porque se nós formos deixar nas mãos das pessoas que entendem da situação,
não tem uma inteligência mediana, não tem como não chegar respeitando as pessoas que são contra. Mas não tem como se chegar a um consenso de que não, a vacina não é benéfica. Lógico que ela terá que se submeter aí, que passar por muitas melhorias, como todos os medicamentos que nós temos. Agora, dizer que não quer a vacina porque ela é muito rápida e os insumos é da China, meu querido, 70% dos insumos, que é a matéria-prima, que chega em todos os medicamentos que nós estamos acostumados de administrar, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, 70% vem da China. O que não vem da China vem da Índia. Muitos que vêm da Índia, veio da China, passou para a Índia, depois a Índia exportou. Então, assim, não tem lógica. A diretoria da Anvisa que aprovou, porque isso sim, nós precisamos de uma aprovação de um órgão que entenda do assunto. Nós tivemos a aprovação da Anvisa. Os 5 diretores que aprovaram a vacina, 2 são médicos, um economista, outra advogada e a outra farmacêutica. 3 desses profissionais foram indicação do Jair Bolsonaro, por isso que eles estão nesse cargo. Se o Jair Bolsonaro indicou essas pessoas para esse cargo, é porque, no mínimo, as pessoas eram competentes e de confiança dele. Essas pessoas foram contra a opinião dele e aprovaram essa vacina. Butantan, Fiocruz, a própria Anvisa, gente, aprovaram. Teremos efeito colateral? Agora saiu as pessoas que não vão poder tomar vacina, que a princípio são as grávidas e mais 2 ou 3 lá, casos de doenças. Mas a maioria, na minha opinião, temos que tomar e trabalhamos com pessoas, o âmbito social nosso, nós levamos isso para o social privado, que é dentro da empresa. Então, assim, análise de caso a caso e a justificativa para que não se tome a vacina, ela tem que ser muito plausível. Doutor Fábio? Não, é fato que se a pessoa tiver algum tipo de problema de saúde que impeça, que possa lhe causar um prejuízo, aí não há que se discutir no âmbito do direito, porque é uma questão de saúde pública também, de saúde, da própria pessoa. Ela tem... saiu um estudo que pessoas que têm, por exemplo, diabetes não podem tomar porque causam prejuízo. É fato, não tem que se discutir se ela vai tomar ou não, é claro que ela não vai tomar. Mas, no modo geral, eu entendo. Particularmente, eu dei o ponto de vista meu legal de que hoje nós não temos legislação vigente para que as empresas forcem os empregados a tomarem. Isso é fato, não temos. Mas, do meu ponto de vista pessoal, esses empregados deveriam ser obrigados a tomar, com exceção àqueles que têm algum problema de saúde que possa causar algum prejuízo à vacina. Mas o resto, eles têm que tomar. Porque nós temos ainda a questão daquela decisão em que a Covid ele pode se equiparar à doença do trabalho. Então, de um lado, nós temos que o trabalhador ele pode requerer, se comprovado que contraiu no ambiente de trabalho, ele pode requerer o nexo de causalidade entre o trabalho e o contágio, porque ele vai se recusar a tomar a vacina. Por um lado, ele quer, entre aspas, óbvio que não é um benefício, é um prejuízo, ninguém quer ser acometido pelo vírus, mas ele tem o direito de requerer o nexo causal. E não tem o direito de querer tomar a vacina, não tem a obrigação, de querer tomar a vacina. Então, se ele tem o direito de requerer o nexo causal, de exigir, de tentar provar que ele contraiu o vírus no ambiente de trabalho, ele deveria ser obrigado, sim, a tomar a vacina, porque ele não estaria protegendo somente a ele, mas sim todos os colegas de trabalho e os possíveis clientes, colaboradores, prestadores de serviços que estarão na empresa. Ficando a ressalva, mais uma vez, que aqueles que têm algum problema de saúde que se restar comprovado que não podem tomar, é óbvio que a gente não forçaria essas pessoas a tomarem. Mas do restante, meu ponto de vista pessoal, é pela obrigação, mas legalmente a gente não tem esse amparo legal hoje. Pois é, e vamos continuar. Pois não, doutora? Por exemplo, isso que o Fábio acabou de falar. Na categoria da alimentação,
nós temos agora que respeitar a ordem da tomada da vacina, né? Primeiro o pessoal que está na linha de frente, depois os idosos, etc. e tal. Mas, por exemplo, entrando no âmbito de capital emprego, a categoria dos frigoríficos tem sido a categoria mais prejudicada com relação ao coronavírus e de maior contaminação dentre os empregados. Isso já ficou provado a âmbito nacional. Nós temos aí várias frentes com procuradores, com várias pessoas imbuídas em resolver essa situação, Ministério Público do Trabalho, nos grandes centros onde nós temos grandes frigoríficos, e um dos pedidos que nós estamos fazendo é para que após a tomada da vacina com relação a essas pessoas, que o pessoal de frigorífico entre nessa prioridade também, ou seja, exatamente nesse ponto que o Fábio falou. Eu estou vendo que os frigoríficos são a classe trabalhadora mais contaminada do coronavírus. Nós temos saiu uma nota técnica agora em dezembro, pouco tempo, até anotei ela aqui, onde fala da questão da inclusão do coronavírus como doença profissional, ocupacional. Quem que vai decidir isso? O médico perito da Previdência. Não vai ser uma caracterização de doença ocupacional de forma presumida. Terá que ser analisado caso a caso também. Mas se porventura for reconhecido o nexo entre a doença e o local de trabalho, essa pessoa terá um auxílio-doença de um valor superior ao de doença comum, o direito ao recolhimento do fundo de garantia pelo período que ele ficar afastado pelo INSS e também uma instabilidade mínima de 1 ano quando ele retornar. Agora, se essa pessoa ficar comprovado que ela ficou doente, que é uma doença ocupacional, ela não vai entrar com uma ação na Justiça do Trabalho pugnando por uma indenização por danos morais e materiais? Vamos supor que que a gente consiga que o pessoal dos frigoríficos obtenha a vacinação, porque por ordem hierárquica de gravidade, digamos assim, fique comprovado que eles estão também na linha de frente, porque aí gera toda uma economia, trabalho para as pessoas, nós exportamos carne, etc. e tal, e essas pessoas que sabem que estão sendo contaminadas no ambiente de trabalho se recusem a se vacinar. Não é um contrassenso? Por mais que eu defenda empregado, por mais que eu, Ioko, seja contra uma demissão por justa causa, onde a pessoa não tenha direito no fundo de garantia, no aviso prévio, no seguro-desemprego, não dá para defender nesse aspecto. Então, é isso que o Fábio disse, não temos uma legislação expressa com relação a isso, mas temos uma gama de outras legislações que prevê a segurança das pessoas de um modo geral, que automaticamente nos levam para esse caminho. Então, é delicado até estar dizendo isso, mas se continuarmos com essa resistência toda, e se quisermos para que a nossa vida volte a ser o que era antes, eu não vejo outro caminho que não esse. Muito bem, doutora Ioko Taira, doutor Fábio Pejon, muito obrigada mesmo pela contribuição, por esse bate-papo, com certeza é um assunto muito novo para todo mundo e a gente vai continuar acompanhando aqui do portal Diário de Justiça. Mais uma vez, então, muito obrigada aos dois. Obrigada, Renata, pela oportunidade e pela lembrança de estar convidando a gente. Obrigada, doutor. Obrigado, Renato, pelo convite. Foi um prazer estar conversando mais uma vez com você e com essa competente e sábia advogada, doutora Ioko, aí, que defende muito bem os trabalhadores aqui da nossa cidade. E você, os empregadores, eu já te disse várias vezes pessoalmente, estão muito bem amparados.
Obrigado, doutora. Até a próxima conversa, pessoal. Tchau, Até. tchau. Tchau, tchau.